Olá, aqui é o Guilherme Ávila, autor do livro A Arte Mágica, A Percepção em Perspectiva. E hoje eu estou gravando esse vídeo, eu estou aqui em casa, no conforto da minha casa, no sofá. Estou gravando esse vídeo para poder falar sobre um assunto muito importante, que é o conceito de misdirection. Aliás, tão importante que eu diria que é uma das técnicas mais importantes na mágica. Inclusive, se você já tem algum contato com mágica, você já deve ter ouvido falar disso, claro, muito provavelmente, tá? Misdirection. Bem, o que é misdirection? A maioria das pessoas aprende que misdirection é você tirar a atenção de um ponto. Você pega, o espectador está prestando atenção em você, você quer tirar a atenção de um ponto e, enfim, para ele não descobrir um segredo, para ele não perceber determinado movimento secreto, alguma coisa assim. Aliás, a própria etimologia da palavra, né? A etimologia da palavra misdirection. O prefixo mis de inglês significa perda, significa você tirar, né? Você perder o quê? Direction, a atenção. Então, misdirection seria fazer com que o espectador perdesse a atenção em você, perdesse a atenção em determinado ponto, em determinado momento. O Tommy Wonder, um mágico holandês, ele criticou essa definição. Ele faleceu já, acho que em 2004, se eu não me engano. O Tommy Wonder não é mais vivo, mas foi uma das grandes mentes da mágica, um mágico realmente uma lenda da mágica, e ele criticou esse conceito de misdirection. Para ele, o termo deveria se chamar apenas direction, porque na verdade misdirection significa perder a atenção, e não é exatamente isso que acontece. Você não consegue fazer com que o espectador perca a atenção em um ponto. Você não consegue tirar a atenção do espectador e simplesmente jogar para o alto. Não é assim. O que envolve o que acontece é um direcionamento da atenção. Então você tira a atenção do espectador em um ponto X e transfere para um ponto Y, por exemplo. Então, se no ponto X é o ponto onde vai acontecer algum movimento secreto, você não quer que a pessoa se concentre nesse ponto, você tira a atenção do espectador do ponto X e passa para um outro ponto, por exemplo, o ponto Y. Então, seria mais um direcionamento da atenção do que, essencialmente, uma simples perda. Você fazer com que o espectador perca a atenção e jogue ela para o alto em determinado lugar, tá certo? Muito importante essa definição do Tommy Wonder, só que o que acontece? Como o misdirection é um direcionamento da atenção, antes de falar de você direcionar a atenção, você precisa entender primeiro a técnica do controle da atenção. No livro eu falo muito sobre isso, tem um capítulo que é dedicado apenas para isso, é só para isso. Você vai entender passo a passo, etapa por etapa. Eu explico, claro, tudo embasado em números de mágica, tá? Então, a teoria está sempre aliada à prática, claro. Então, você vai aprender tudo isso, mas aqui no livro, nesse vídeo, eu quero falar brevemente sobre essa questão do controle da atenção. Então, antes de você falar sobre misdirection, sobre o direcionamento da atenção, você precisa entender o controle da atenção, como controlar a atenção da plateia. O controle da atenção pode acontecer de duas formas: pela concentração da atenção e pelo relaxamento da atenção. Então, ou você concentra a atenção da plateia, ou você relaxa a atenção da plateia. Eu já vou chegar nesses dois conceitos, mas antes eu quero também falar para você de outros dois conceitos para você poder entender a concentração e o relaxamento. É muito importante. Esses outros dois conceitos são os conceitos de fonte de informação e de centro de interesse. Eu vou explicar direitinho, mas veja bem, a gente não consegue falar de misdirection, que é o direcionamento, o redirecionamento da atenção, sem falar sobre o controle da atenção. E para falar sobre o controle da atenção, que é a concentração ou relaxamento, é necessário falar sobre a fonte de informação e o centro de interesse, que são esses dois conceitos que, enfim, eu vou te apresentar agora. Fonte de informação é para onde você quer que o espectador olhe, tá? Basicamente, gente, esse assunto é muito maior do que isso que eu estou falando
para você pelo vídeo, tá? O livro aborda isso em detalhes, eu vou a fundo nesses conceitos, mas para não fazer um vídeo aqui de 5 horas, eu vou tentar ser o mais breve possível. Então, fonte de informação é para onde você quer que o espectador se concentre, é para onde você quer que o espectador olhe. E centro de interesse é para onde o espectador quer olhar, é para onde o espectador quer se concentrar. Como assim, Guilherme? Como assim? Deixa eu explicar. Por exemplo, vou pegar um objeto aqui. Suponha que, enfim, eu estou com um livro aqui na minha mão, tá? E eu vou fazer... seria legal ter um objeto menor, né? Por exemplo, uma moeda, mas eu estou sem aqui. Suponha um livro. Eu vou fazer o livro desaparecer. Então, essa aqui, o livro, é a fonte de informação. Eu quero o quê? Eu quero que o espectador preste atenção no livro, obviamente. Eu quero que o espectador olhe para o livro, porque... Enfim, depois se ele não estiver olhando para cá, ele não vai ver o que aconteceu. Então eu quero que a atenção esteja no livro. Mas suponha que nesse momento, por algum erro meu, ou então, enfim, alguma coisa que aconteceu, a mesa que fica do meu lado caiu no chão e fez um barulho e os objetos rolaram pelo palco e tudo mais. O movimento da mesa caindo, os objetos rolando pelo palco e o barulho, né, da mesa desabando, claro que vai chamar muito mais atenção do que o livro na minha mão. Então, o centro de interesse nesse momento é o quê? É a mesa que caiu. Só que a fonte de informação é o livro. Então, a gente está num problema. Eu quero que a plateia olhe para o livro, mas a plateia quer olhar para a mesa. Claro que isso deu exemplo de um possível desastre que aconteceu, mas algumas pessoas cometem esse erro de não fazer com que a fonte de informação coincida sempre com o centro de interesse. Tá aí uma regra básica, tá? Uma regra de bolso para você. A fonte de informação precisa ser sempre o centro de interesse. Sempre. O local para onde você quer que a plateia se concentre precisa ser o local onde a plateia queira se concentrar. Só abrir um parêntese aqui, que é muito, veja bem, é muito sutil a diferença. Eu não estou falando que o local onde você quer que a plateia se concentre é o local onde a plateia se concentrou. Ou então, eu não estou falando que o local onde você quer que a plateia olhe é o local onde a plateia olhou. É muito fácil você fazer a plateia olhar para onde você quer que ela olhe. O difícil é você fazer a plateia querer olhar para onde você queira que ela olhe. Então, eu não estou dizendo que a plateia precisa olhar para onde você queira que ela olhe. Não é isso. Estou falando que a plateia precisa querer olhar para onde para a fonte de informação, né? Para o local onde você quer que ela olhe. Tem uma grande diferença nisso. Então, por exemplo, suponha que você fala, olha o elefante rosa, não tem aquela brincadeira, olha só o elefante rosa. A pessoa olha para lá e, claro, ela acabou de olhar para onde você queria que ela olhasse. Mas depois, quando ela retorna a atenção dela, ela vai perceber que ela foi enganada e que ela olhou para lá porque você, enfim, foi um momento forçado. Então, é muito importante que esse processo se dê da forma mais natural possível e que a plateia realmente queira olhar para a fonte de informação. Então, a plateia tem que ter aquele desejo, aquela necessidade de querer se concentrar no local onde você planejou, né, onde você quer também que ela se concentre. Então, esses dois conceitos são muito importantes. Fonte de informação é o local onde você quer que a plateia se concentre, onde você quer que a plateia olhe. E o centro de interesse é onde a plateia voluntariamente, onde ela olha, onde ela quer olhar. Agora a pergunta é, Guilherme, como é que eu vou saber, como é que eu faço para poder coincidir esses dois? O que eu faço para a plateia querer olhar para um determinado ponto, para a plateia querer se concentrar em um determinado momento, em um determinado instante? No livro eu vou explicar tudinho. Há vários itens que dão credibilidade, credibilidade não é a palavra correta, que deixam um momento ou um local, um objeto interessante, digamos assim. Então, por exemplo, o som, a sua voz, a sua linguagem corporal, cor, estética, até mesmo o humor, o que você fala,
Se você faz algum movimento, no caso a mesa que caiu, as pessoas vão olhar para o movimento. Então tem toda uma sincronia de elementos para você garantir que a fonte de informação seja exatamente o centro de interesse, tá certo? Lembrando que todo momento de um número existe uma fonte de informação diferente. Então, a cada instante, se eu tiro um baralho do bolso, a fonte de informação é um baralho. Quando eu abro o baralho e peço para a pessoa escolher uma carta, a fonte de informação não é mais o baralho, é a carta. Então, eu não posso fazer nada com o baralho que chame mais atenção do que a carta que a pessoa escolheu. É uma questão muito delicada, mas no livro você vai entender tudinho, tá certo? A fonte de informação precisa ser o centro de interesse, você vai aprender como garantir que isso aconteça sempre. Então agora vamos voltar ao conceito que eu estava falando antes sobre o controle da atenção, né? Que pode ser a concentração da atenção ou o relaxamento. A maioria dos mágicos, a maioria das pessoas que praticam mágica, quando elas querem esconder um movimento, ou então fazer algo que a plateia não perceba que vai ocorrer algum movimento secreto ou algo do tipo, o que elas fazem? Elas utilizam o recurso do relaxamento da atenção. Então, a ideia é você fazer o espectador relaxar a atenção para ele tirar aquele foco forte que estava ali nas suas mãos ou no seu, enfim, em algum objeto que estava em você no palco. Então o espectador tira aquele foco de atenção, diminui aquela atenção e aí é o momento que você faria o possível movimento secreto. Bem, é um recurso válido? É, claro, mas eu vou te falar que é possível usar uma outra forma, que é a concentração da atenção. Então você pode sim ocultar um movimento secreto, você fazer um movimento que você não queira que a plateia perceba, enquanto a plateia está com a atenção concentrada. É estranho falar isso, né? Como assim? Como é que eu vou fazer o movimento secreto justamente no momento que a plateia está com a atenção concentrada? Pois é, essa que é a parte bacana. Você faz a plateia concentrar num ponto diferente do ponto onde você vai fazer o movimento. Então, por exemplo, eu quero fazer um movimento com a minha mão esquerda, que eu vou pegar algo do meu bolso aqui escondido que eu não quero que ninguém perceba. Como é que eu faço? Ao invés de eu fazer isso no momento de relaxamento, porque no momento de relaxamento, as pessoas não vão estar prestando atenção em mim, não vão estar prestando atenção no meu bolso, mas as pessoas estão com o olhar vagando por aí. Alguém, por acidente, pode ter visto eu colocando a mão escondida no bolso. Então, esse outro recurso da concentração da atenção seria muito mais eficaz nesse sentido. O que você faz? Você faz a plateia se concentrar num ponto diferente do seu bolso. Então, se eu quero pegar algo no meu bolso aqui escondido, eu faço a plateia se concentrar, por exemplo, num baralho que está em cima da mesa. Eu falo, olha só, enfim, você vai fazer o baralho mudar de cor, ele vai mudar de vermelho para azul. Quando você abre o baralho em faixa na mesa, todo mundo, por conta da mudança de cor, por conta do movimento, por conta de diversos, enfim, o que você fala, o seu script, diversos fatores estão chamando a atenção para o baralho que está sendo aberto na mesa. Então, o baralho abrindo na mesa agora é não só a fonte de informação, porque é o local para onde você quer que a plateia olhe, mas é também o centro de interesse, que é essa parte bonita disso. Por isso que é importante você compreender antes fonte de informação e centro de interesse, porque você consegue entender exatamente que se a plateia quer olhar para o baralho que está sendo aberto em faixa na mesa, se ela quer olhar para lá, se aquilo é um momento interessante para ela ver essa cena do baralho sendo aberto em faixa na mesa, você tem total liberdade para colocar a sua mão esquerda no bolso e tirar, enfim, um elefante do seu bolso, tirar um caminhão do seu bolso, tá certo? Então, essa vantagem da concentração, da atenção, de você usar, você esconder, você ocultar um movimento, usando não apenas o relaxamento, mas também a concentração da atenção. E outra vantagem também é o seguinte, quando você faz um número em que você ocultou os movimentos secretos utilizando a concentração da atenção, você vai ouvir as pessoas falando coisas do tipo, nossa,
que incrível, porque eu estava prestando atenção o tempo inteiro, eu estava com o olho ali, eu não tirei o olho, eu estava prestando atenção o tempo inteiro e mesmo assim a mágica aconteceu. Eu não sei qual foi o segredo, eu não tenho a mínima ideia, é realmente uma coisa impossível. Pois é, agora você sabe por que isso é verdade. Realmente, a pessoa estava olhando ali o tempo inteiro, mas ela estava olhando para o local errado. Enquanto ela olhava para o ponto Y, o segredo aconteceu no ponto X. Então é muito melhor a pessoa falar, nossa, que incrível, eu estava concentrado o tempo inteiro, eu não sei como que isso aconteceu, do que a pessoa falar que, por exemplo, realmente é incrível, ele desvia a nossa atenção, né? Ele é realmente uma pessoa muito habilidosa e quando eu vi, a mágica tinha acontecido já. Porque aí você sabe que você usou o relaxamento, a pessoa nota que ela estava num momento de relaxamento da atenção e você usou essa oportunidade para fazer o seu movimento secreto. Na verdade, no livro eu explico direitinho as vantagens e desvantagens, não é nem vantagens e desvantagens, mas os momentos mais propícios para você utilizar cada uma desses recursos, tá? A concentração e o relaxamento. E eu falo também da técnica, da onda de tensão e relaxamento, que é um outro conceito também do Tommy Wonder, que é muito importante você entender que um número ele é uma onda de tensão e relaxamento. Todo número de mágica tem momentos de concentração e tem momentos de relaxamento. Tem momentos de concentração e de relaxamento. É importante você condicionar a plateia a determinados momentos estarem extremamente concentrados no que você está fazendo, em determinados momentos estarem totalmente relaxadas. Então é isso que eu queria passar para vocês, essa noção de misdirection. No livro eu vou abordar vários tipos de misdirection, o misdirection visual, o misdirection físico, o misdirection verbal, o misdirection de intensidade, o misdirection temporal. Eu falei mental já? Nem sei. Se eu falei também misdirection mental. Então tem vários tipos de redirecionamento de atenção. Como é que você faz para poder direcionar a atenção do espectador de um ponto A para um ponto B, tá? De um ponto X para um ponto Y. Você redirecionar. Para isso é importante você entender o conceito de controle da atenção, que é a concentração e o relaxamento, que eu falei bem breve por aqui. O livro vai muito mais em detalhes sobre isso, e também de fonte de informação e centro de interesse. O livro vai em muito mais detalhes sobre isso. Então, se você quer aprender, e se você gosta de mágica, você deveria aprender, porque são conceitos essenciais para todos aqueles que praticam mágica, nem que seja por diversão, nem que seja por hobby, nem que seja para você divertir os seus amigos. É muito importante você compreender essas técnicas não mecânicas, técnicas que você não pode ensaiar na frente do espelho. E no livro, é claro que eu vou te ensinar como praticar isso, como ensaiar isso e como aplicar isso em números de mágica, em exemplos reais de números de mágica. Então acesse o livro, o site é www.livrodemagica.com.br, tá? Deve estar aqui na tela, livrodemagica.com.br. Acessa lá e, enfim, se você não gostar, o dinheiro é devolvido, então você não tem nada a perder, a satisfação é garantida, tá certo? É isso aí, a gente se vê, compra o livro, se não tem nada a perder, qualquer coisa você recebe o seu dinheiro de volta e me manda o seu feedback, eu quero saber o que você achou e se você gostou. Tchau, tchau.